Glória a Deus. Boa noite. Que alegria. Você já cantou um cântico novo hoje? Que é isso, gente? Só eu que cantei um cântico novo ali? Mas, gente, cantou? É isso aí, varão. Estamos aqui nessa campanha, um cântico novo. E nós já fomos abençoados aqui na primeira semana, quando o pastor Pedro Vux, ele entregou um recado da parte de Deus para nós, quando ele citou ali o texto de Moisés. Utilizando esse tema, um cântico novo, a partir da postura de Moisés. Semana passada nós tivemos aqui a pastora Rafa, que leu o texto de Jó, e também nos ensinou a partir da experiência de Jó, como nós devemos fazer para apresentar ao Senhor um cântico novo. Eu lembro que quando eu era jovem, e a gente se deparava com esse tema, um cântico novo do Salmo 96, inclusive teve uma canção que cantou muito na minha época. Os que nasceram primeiro vão lembrar. Se você quiser, se lembra daquela canção? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Teve mais gente que podia ter cantado. Como eu falei, quem nasceu primeiro, teve gente que segurou para cantar. Eu vi aqui alguns aqui que poderia ter cantado, mas tudo bem. Mas a questão é que quando a gente cantava essa canção, quando a gente lia esse texto, na minha cabeça funcionava assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Será que todas as vezes que eu for cantar um louvor ao Senhor, eu vou ter que dar uma de compositor e compor uma canção nova para cantar ao Senhor? Será que todas as vezes, quando eu olhar para esse texto, eu vou ter que entender que isso aqui, esse convite do salmista para cantarmos um cântico novo, ele não cabe para qualquer pessoa? Afinal de contas, eu não sou compositor. Afinal de contas, eu não tenho esse dom. Inclusive, eu quero abrir aqui um parêntese para parabenizar aqui, não sei quem foi que escolheu a sequência dessa noite de louvor. Foi você, Paulinha? Parabéns, que bênção. Tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Então, tinha essa questão de como fazer isso, apresentar ao Senhor um cântico novo. Esse salmo, Salmo 96, e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos projetar aqui também. Salmo 96, de 1 a 13. Que é um salmo de Davi. E esse salmo ele é muito especial. Davi, ele começa esse salmo dizendo assim: olha, cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a salvação, a sua salvação, dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus.
glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem em seus átrios, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegre-se céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa, para juntos cantarmos ao Senhor um cântico novo, para juntos podermos exaltar e glorificar o Teu santo nome. Espírito Santo, fique à vontade entre nós, fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz, porque sabemos que a Tua voz é que vai orientar através dessa palavra essa palavra que pode mudar e vai mudar a nossa vida para sempre. Nós te agradecemos, ó Pai, oramos assim no nome santo de Jesus, amém. Como eu vinha falando, esse salmo é o salmo de Davi, mas a origem desse salmo, ela está lá em primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, verso de 1 a 34. E esse salmo, ele surgiu de uma experiência que Davi teve, quando Davi, ele foi buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, e ele então agora trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. E foi nesse contexto que Davi, entendendo todo o processo e o que significava a presença da Arca da Aliança em Jerusalém, porque, para você talvez que não saiba, a Arca da Aliança era o que representava a presença de Deus. A Arca da Aliança continha ali elementos que eram muito importantes para o povo de Israel. Ali na arca você tinha dentro dela, segundo a própria palavra fala, você tinha ali as tábuas, que foram as leis escritas lá no monte, quando Moisés subiu para trazer ao povo as leis de Deus. Tinha também a vara de Arão, que florescia quando Deus manifestava o poder dele. Ou seja, para o povo de Israel, aquela arca tinha um simbolismo, não apenas pelo que simbolizava, mas porque era a própria presença de Deus. Aonde a arca estava, porque era a presença de Deus, coisas incríveis aconteciam, tanto para o bem quanto para o mal. Porque se você ler a história no Antigo Testamento, algumas nações que guerreavam contra Israel e levavam a arca como sendo despojo de guerra, eles sofriam coisas terríveis, porque a arca estava sendo levada para um povo que não deveria e não tinha condições de viver na presença poderosa de Deus que era contido naquela arca. Mas agora não, agora Davi, ele chega e traz a arca para onde ela nunca deveria sair. E quando Davi chega com essa arca, tamanha era a alegria dele, que o texto vai dizer que ele dançou diante do povo, ele vinha na frente exaltando a Deus, porque a arca agora estava retornando. Mas aí, eu entendo isso como motivo, porque era um motivo de alegria, era um motivo de festa. Por isso que eu perguntei para você, quando eu cheguei aqui, você cantou um novo cântico hoje? Porque, irmãos, cantar um novo cântico não tem a ver com uma canção, tem a ver com a expressão do coração. Tem a ver com aquilo que a gente coloca diante do Eterno, como forma de agradecimento e reconhecimento pelo que Ele faz. Porque se nós fizermos aqui um paralelo entre canção e louvor, trazendo os dois para a mesma linha de pensamento, você sabe que louvor é diferente da adoração. Você adora a Deus pelo que Ele é, você louva a Deus pelo que Ele faz. E se a gente está falando aqui de um cântico novo, no sentido de você exaltar ao Senhor, para Davi era motivo suficiente para cantar um cântico novo. Por quê? Porque o Senhor deu a ele a oportunidade de levar novamente para Jerusalém a arca, a presença do próprio Deus. E aí, a minha pergunta é, Davi tinha motivos para cantar um cântico novo. E você tem motivos para cantar um cântico novo? Mas, irmão, eu vou falar uma coisa para você assim de todo o coração. Eu podia chegar aqui hoje cantando pelo menos 10 estrofes de um cântico novo.
Porque se for parar para pensar naquilo que Deus faz e nos abençoa, meus irmãos, eu estou vindo de uma viagem de Búzios, olha que benção, irmãos. Irmãos, eu fui para Búzios e fiquei igual o patrão. Fizeram um memezinho da foto de um vídeo meu na piscina, eu quase chorei de rir, falaram assim, e botaram o fundo assim, se eu fui pobre, eu não lembro, se fui rico, tomaram tudo. Meu irmão, estava igual um rei lá em Búzios, irmão, 2 dias beira de piscina, tô queimadinho, não tô? Tô queimadinho, não tô? Meu irmão, pergunta se eu paguei alguma coisa. Ligaram para a gente, convidaram a gente para estar lá. Se não é Deus que faz um negócio desse, isso é motivo de sobra para a gente cantar um cântico novo ao Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que nessa semana você viveu uma experiência que você não cantou porque você ficou de bobeira. Mas se você parar e pensar, você tem um motivo para cantar um novo cântico ao Senhor. Porque é algo que nós precisamos ter como uma regra, uma rotina da nossa vida. Irmãos, irmão, você acordou, abriu o olho, canta um cântico novo. Meu irmão, você foi lá, comeu um arroz, feijão e uma picanha do zoião. Picanha do zoião, aquela que você quebra assim, tchá, pá. Canta um cântico novo ao Senhor, irmãos. Tem gente que não vai comer um negócio desse nem daqui a 6 meses. Irmãos, eu costumo falar isso, parece uma bobagem que eu vou falar. Você chegou no banheiro para fazer a sua necessidade, cante um cântico novo ao Senhor, que tem gente que não faz. Tem gente que tem que ir para o hospital. São pequenos detalhes que nós precisamos entender, que se não for a mão de Deus, a gente vai viver, irmão, numa vida miserável. E aí, quando a gente vê a história de Davi, e vê o quanto ele nos convida para cantar um cântico novo, eu quero compartilhar com vocês de um tema, que é um tema simples, é uma pergunta, por quê? Esse é o tema, por quê? E para completar o tema é, por que Davi apresentou um cântico novo? Por quê? E aí o próprio texto, ele nos mostra por que Davi cantou um cântico novo. Sabe por que Davi apresentou ao Senhor um cântico novo? Porque ele sabia quem era Deus. É por isso que eu citei essas coisas, porque a gente não entende, não sabe quem é Deus na nossa vida. E tem gente que ainda hoje acredita que o mundo está girando, isso tudo é obra do acaso. Tem gente achando que nós somos obra de um acidente. Meus irmãos, todas as coisas que estão diante de nós têm um Criador, é o nosso Deus. Meus irmãos, as experiências de Davi, no texto, quando você lê o verso 4 e 6, ele traz alguns adjetivos acerca de Deus, ele coloca Deus como grande, glorioso, maravilhoso, forte, majestoso, formoso, um Deus com essas características, só nos resta cantar um cântico novo para ele, irmãos. Porque todas as características, tudo aquilo que Deus é, ele revela para nós. E todas as vezes que Deus se revela para nós, Ele tem ali uma intenção, é que a gente possa usufruir de tudo aquilo que Ele é. Se Davi está dizendo que Ele é grande, Ele quer que a gente usufrua da grandeza dEle. Se Davi está dizendo que Ele é glorioso, Ele quer que a gente venha usufruir da glória de Deus, das maravilhas, da força, da majestade, da formosura. Nós devemos cantar um cântico novo, porque Ele compartilha conosco todas essas coisas. Davi sabia disso. Quando ele escreve o Salmo 9, verso 1 e 2, ele fala assim, olha, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as suas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores ao Senhor. Olha que coisa interessante. Davi, ele se coloca numa condição de que para ele só tem um jeito dele cantar um novo cântico ao Senhor. Sabe qual é? De todo o coração. Não tinha coração dividido para Davi. Não tinha para Davi nenhuma possibilidade de no coração dele ter espaço para 2 senhores. O grande problema, irmãos, é que às vezes a gente, por não conhecer quem é esse Deus, a gente divide o trono dele. Esse que é o problema.
E se nós dividimos o trono dele, nós não entregamos para ele o cântico novo como deveria ser entregue, de todo o coração. Davi teve esses motivos. E a diferença de quem conhece para quem não conhece, você percebe na entrega. Quando Davi entra em Jerusalém com a Arca da Aliança cantando, ele era rei, tá, irmãos? Aquilo que ele fazia diante da sociedade era uma vergonha. O rei não fazia, não tinha aquele comportamento. Só que Davi era homem segundo o coração de Deus. Para ele não estava nem aí com o que as pessoas iam dizer. O que para ele valia era que Deus estava vendo. E era a alegria do coração dele, ele colocou para fora, extravasou. Irmãos, aí a esposa dele, Mical, filha de Saul, quando viu Davi, falou assim: cara, esse cara está pagando mó mico, maluco, olha isso. Eu não vou nem no salão essa semana, que vão me gastar no salão. O cara é o rei, está ali igual um Zé Mané, na frente de todo mundo dançando, botando a mão no joelhinho e tudo. Cara, e o texto vai dizer que Mical desprezou Davi no seu coração, irmãos. Ela repugnou aquela atitude de Davi, sabe por quê? Mical não fazia ideia de quem era o Deus que Davi estava apresentando no cântico novo. É por isso que as pessoas não te entendem. É por isso que seus vizinhos não te entendem. É por isso que lá no seu trabalho eles não te entendem. Porque quando você chega com a postura de quem apresenta o cântico novo, fica todo mundo metendo sarrafo em você. Sabe por quê? Porque você está cantando e apresentando o cântico novo ao Deus verdadeiro, ao nosso Senhor, aquele que pode todas as coisas. É simplesmente assim. Quando a gente vai na teologia, o Langston, ele diz o seguinte, para definir Deus: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria e sustenta e dirige tudo. Essa é uma definição teológica de quem é Deus. Tentando definir quem é Deus, e Deus ele vai além de um estudo teológico, que Deus é relacionamento. Deus não é uma pessoa que você estuda, Deus é alguém que você adora a partir do seu relacionamento. E aí o próprio Langston, numa das suas colocações, ele fala o seguinte, que ao finito não cabe definir o infinito. Ou seja, o que Langston está dizendo? Que tudo que é infinito é infinitamente maior. Ou seja, quando você olha para um Deus que é infinito, as palavras que nós lançamos para Ele são infinitamente menores do que Ele realmente é. Quando você fala assim, você é maravilhoso, o nível de maravilha de Deus é infinitamente maior do que a gente pode contemplar e dizer. Porque Deus é muito grande. E aí, quando nós olhamos o Salmo 145:3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Ou seja, Davi, ele sabia a quem ele cantava um cântico novo. Pergunta para você, sinceramente, você sabe para quem que você canta? Quando você vem nesse local que nós dizemos que é a casa de Deus, quando nós dizemos que nós vamos adorar o Senhor, quando você levanta para cantar o Senhor, você sabe de verdade para quem você está fazendo isso? Então eu sugiro que hoje você pelo menos defina no seu coração quem é Deus para você. E vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu fui dar um treinamento numa igreja, deve ter uns 20 dias, ali no Complexo do Alemão. Treinamento sobre evangelismo. E as pessoas agora têm uma mania de falar assim, olha, você precisa entregar sua vida para Deus. Você precisa ter um encontro com Deus. Ou a gente, naquele jargão popular, Deus te abençoe. Qual é o problema quando a gente usa esse termo? Dependendo para quem você fala isso, ela já definiu o Deus dela. Se essa pessoa, o Deus dela for Buda, na cabeça dela, Buda vai abençoar. Se essa pessoa, ela tiver qualquer outro tipo de religião que contempla outros deuses, na cabeça dela, ela vai definir o seguinte, que esse Deus aqui, seja lá qual for, é o abençoador. Só que quando nós definimos quem é o nosso Deus, a gente vai dizer isso para todo mundo e vai ajudar na definição, ou seja, Jesus é Deus. Jesus te abençoe. Você tem que ter um encontro com Jesus. Jesus pode mudar a sua história, porque você já definiu. E é isso que o texto de João vai falar. Por quê? Para que não haja dúvida, João, quando ele escreve no primeiro capítulo, ele fala o seguinte, no princípio era o
O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. Sabe quem é esse? Jesus. Está definido aqui. Se a gente define, a gente tem facilidade em cantar um cântico novo. Em 1 João 5:20, esse aqui para mim é a resposta das sabatinas teológicas. Quando pergunta, dá um texto que vai dizer que Jesus é Deus de verdade. Todo mundo vem nesse de 1 João. Esse aqui é o clássico. Eu gosto de usar o de 1 João, que fala assim, também sabemos que o Filho de Deus já veio, e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É diante dele que nós vamos apresentar um cântico novo. É diante de Jesus, porque ele é a vida eterna, ele é a luz do mundo, ele é o nosso Salvador, ele é aquele que venceu a morte, ele é aquele que disse, eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é Jesus. Sabe por quê que Davi apresentava um cântico novo? Porque Davi sabia o que ele podia fazer. Davi viveu muitas experiências com Deus, irmãos, muitas. A mais famosa foi a batalha de Davi com Golias. E vocês sabem, conhecem a história. O povo de Israel estava sendo envergonhado diante dos filisteus. E tinha um camarada lá que durante 40 dias ficou afrontando o povo de Israel, o tal de Golias, gigante, homem que nasceu para matar. E os principais soldados e guerreiros do próprio Saul, que era o homem de guerra, ele amarelou para Golias. Davi chegou ali de gaiato, que ele foi para levar uma merenda, levar uma merenda, para ver como é que os irmãos estavam. Ele foi com uma missão. Só que Davi tinha uma coisa, ele era homem segundo o coração de Deus. Davi era alguém totalmente conectado com Deus. E aí quando ele chega naquele local que vê aquela arrumação, e ele então, para resumir a história, ele vai para guerrear contra Golias, e Golias chega, aquele homem gigante. Eu fico imaginando, Golias deve ser muito forte, cara. Deve ser aqueles caras gigantescos, forte, brabo, todo cortado, todo esquisito. E Davi chega, e ele então, quando Golias fala assim, eu sou algum cão para você vir diante de mim com essa vara na mão, que ele era pastor, estava lá com o bordãozinho dele, uma mochilinha, a pochete, com as pedrinhas, com a tiradeira. Aí Davi fala assim, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se é hoje, a gente fala assim, tu é grande, mas não é dois. Aí Davi fala assim, olha só, você vem a mim aí, de fuzil, granada, de caveirão, contextualizando, tá, irmão? Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Acabou a guerra ali, irmãos. Os irmãos de Davi, Saul, acharam que era covardia Davi lutar contra Golias. Na verdade, a covardia foi Golias lutar contra Davi, porque quem está com Deus está com a maioria, irmãos. Quem está com o Senhor está com a vitória na mão. E aí, Davi, ele sabia exatamente o que o Senhor podia fazer, por isso que ele fala no versos 4 a 7, no 10, ele fala assim, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Digam entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale. Olha que convicção de Davi. Ele sabia o que Deus era capaz de fazer, por isso ele apresentava a ele um cântico novo. Você já percebeu o que Jesus é capaz de fazer na sua vida, irmãos? Você já teve uma experiência de verdade para saber o que ele pode fazer na sua vida? E aí, o que Davi está dizendo aqui é que ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. E João, ele endossa isso dizendo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
E Paulo, quando em Colossenses, ele diz: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E o salmista vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus. Querido, tudo que foi feito por intermédio dele. Davi sabia disso. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu lembro que eu trabalhava na Gávea e eu morava em Parada de Lucas. E eu pegava, de vez em quando, eu pegava o trem para fugir do engarrafamento da Brasil, ou pegava um ônibus que vinha pela Seletiva, chegava na Leopoldina, pegava o 460, descia ali no Miguel Couto e ia andando até ali na Marquês de São Vicente. E uma vez eu peguei o 460, sentei atrás do motorista, atrás, tem aquele vidro, e tinha um pano, e tinha algo escrito naquele pano que eu li uma vez e nunca mais saiu da minha cabeça. Por quê? Eu estou falando aqui que Davi apresentava um cântico novo, porque ele sabia quem Deus era. E a gente precisa saber porque nós precisamos e devemos apresentar um cântico novo ao Senhor, para saber quem Ele é de verdade. E sabe o que estava dizendo naquele pano? Dizia assim, o título era: quem é o mais forte? Aí falava assim: dizem que o ferro é forte, mas o fogo, ele derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas o vento, ele seca a água. Dizem que o vento é forte, mas a montanha, ela para o vento. Dizem que a montanha é forte, mas o homem derruba a montanha. Dizem que o homem é forte, mas a morte derruba o homem. Dizem que a morte é forte, mas Jesus venceu a morte. Aleluia! Jesus venceu a morte. Está vendo aqui, ó? A cruz está vazia, o trono está ocupado, porque Ele reina para sempre. Querido, nós temos que cantar um cântico novo, porque Ele vive, Ele reina para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Sabe qual o detalhe? Davi, ele simplesmente tirava muita onda. Vou repetir, irmãos. Davi tirava muita onda. Sabe por quê? Davi, ele se negava a entrar na presença do Eterno, não apenas com uma expressão de louvor, mas com atitude prática de adoração e louvor no cântico novo. Porque o texto aqui, no verso 8, vai dizer: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos teus atos. Davi sabia que ele precisava fazer algo mais para dedicar ao Senhor, e ele então ofertava ao Senhor. Naquele texto que de vez em quando nós utilizamos aqui, quando Davi chega nas terras de Araúna, e Araúna, então, ele prepara para Davi tudo, para Davi sacrificar o Senhor. Davi fala assim: pode botar preço, porque eu não vou oferecer ao Senhor nada que me custe, que não me tenha valor. Davi sabia que para louvar ao Senhor, ele precisava abrir mão. Imagina só, irmão, Davi era rico. Davi era um cara que tinha muito ouro, tinha muita prata. É só você ler o Antigo Testamento. E nós sabemos que esse é um problema que nós temos. A gente louva ao Senhor, a gente exalta ao Senhor, mas na hora de ofertar ao Senhor, a gente... Eu preciso compartilhar algo com vocês. Algumas pessoas próximas a mim, a Daniele, conhecem essa história na íntegra. Eu nunca contei ela na íntegra assim para todo mundo, vou contar na íntegra para vocês, na íntegra. Quando nós saímos de Botafogo para cá, de dentro para cá, era o pastor Vinícius, lembra, vocês que vieram de lá, teve uma campanha, lembra da campanha? Que teve o carnezinho, que a gente precisava mudar, fazer obra, e aqui tudo é muito caro, e nós entramos numa campanha para poder fazer com que a mudança fosse tranquila. Viemos para Botafogo, todo mundo feliz aqui, o tempo maior, uma alegria, irmãos, só que precisava da segunda fase, fazer a obra
ali em cima, aqui atrás. E aí o pastor propôs uma nova campanha. Eu lembro que nessa segunda campanha, eu tinha trabalhado para a Associação Billy Graham, encerrou as atividades, o escritório foi desmontado, indenizou todo mundo, entramos com o auxílio-desemprego, e eu peguei, eu acho que foi 5 parcelas de auxílio-desemprego. Quando o pastor Vinícius fez a campanha, eu estava sentado ali, eu gostava de sentar ali. E na hora eu falei, Jesus, eu preciso participar desse negócio. Vou dizer por que eu preciso. Porque eu conheço aqui na nossa igreja pessoas que foram transformadas nesse lugar. Eu tenho percebido quanto Deus tem usado essa igreja nesse local para mudar a vida de muitas pessoas. E eu não sou bobo nem nada. Eu falei assim, Senhor, eu quero participar dessa campanha, só que é o seguinte, a última parcela do meu auxílio já está comprometido, final de ano. Era a última de dezembro. Dezembro você tem a rabanada, né, irmão? Você tem, né? Tem que a esposa quer esticar o cabelo, ainda tinha cabelo, Daniele? Aí quer esticar o cabelo, quer fazer uma unha, tem um monte de coisa que precisa fazer. Dezembro, já como é que é? E as contas. E o auxílio-desemprego, né, no teto já, eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Irmãos, assim, eu estou compartilhando isso para vocês entenderem como é que Deus faz quando a gente confia e sabe o que Ele pode fazer. Quando chegou a pessoa com carnezinha, eu falei, me dá. Daniele estava sentada com a Edileuza, botou a mão na boca e falou assim, Edileuza, Wagner está maluco. Eu não vou nem perguntar quando ele pretende dar para não arrumar confusão. Porque é a última parcela do auxílio. Ele vai me arrumar um problema, Edileuza. E eu lembro que tinha os valores. E meu olho bateu R$1.000. Eu olhei 1.000 e falei, vou. Marquei o xizão, falei, Jesus, já estou dentro da campanha, só não tenho dinheiro. Já estou dentro da campanha, só não tenho dinheiro. Está aqui, ó. É compromisso de homem. Continuou a vida, irmão. Um belo dia eu estou lá na Barra, deixei a Júlia fazendo não sei o quê, fui na praia dar uma corridinha, resumindo a história, chegou um convite para mim, que eu achei que fosse um convite numa vigília, por aqui. Quando eu vi o convite era para Fortaleza, lá no Ceará. E o convite era para eu e Daniele ir para Fortaleza, para uma vigília. Meus irmãos, quando nós chegamos em Fortaleza, eu falei, Daniele, é errado esse convite. Era para o pastor Josué, estão achando que eu sou o pastor Josué. E eu falei assim, pô, a diferença é grande, irmão. Não dá nem para disfarçar com boné. Eu falei, Daniele, não tem alguma coisa errada. Por quê? Chegamos lá, irmãos. Tinha uns funcionários, uma menina, um cara todo no terno, a menina toda elegante, com um negócio, um buquezão de flores brancas assim, ó, com a placa, pastor Wagner e Daniela. Eu falei, o que está acontecendo aqui, gente? Aí a menina chegou assim, ô pastor, tudo bem? Que bom que o senhor aceitou o nosso convite. Eu falei, pô, minha irmã, eu pagaria para estar aqui. Eu pagaria para estar aqui, se tivesse. Aí, botou a gente num carro com motorista, hotel na beira da praia, irmãos, hotelzão. Pastor, tá tudo pago, pode jantar, almoçar, faça o que quiser. 7 horas da noite, o motorista vai lhe esperar para levar para o local do evento. O Daniel, tem alguma coisa errada aí, gente? Tem alguma coisa errada? Alguma coisa errada? Irmão, quando nós chegamos no local do evento, era uma rua, estava toda ornamentada de Natal, que era fim de ano. Era uma ONG, com os recursos vinham da Suíça. Para você ter uma ideia, que o negócio era grande. Olha quem estava cantando lá, Gabriela Rocha, Gabriel Guedes, Preto no Branco, e outros. Eu falei assim, cara, não era para mim esse convite, não era, meu Deus. Irmão, tinha cascata de camarão no negócio. God, eu bebi água de coco a noite inteira, mas era água de coco da fruta, irmão. Eu falava, que é isso, gente? Fui lá, preguei, ficamos a noite inteira na vigília, voltamos para o Rio de Janeiro, estamos no curso de casados ali na casa do Moisés da Paloma, o telefone, brrr, brrr, brrr. Aí a irmã, oi pastor, tudo bem e tal, não sei o que lá. Assim que o irmão puder, manda para a gente aí Não, ela pediu em casa. O irmão pode mandar a despesa que o irmão teve, para a gente poder ressarcir o irmão? Irmãos, a minha despesa foi a ida daqui, que o Tony me levou para o aeroporto, o táxi que me trouxe, um cafezinho que a gente tomou no aeroporto, deu R$236 a minha despesa, R$236, eu peguei as notas, tirei foto e mandei
Pum, WhatsApp. Estou lá no curso, aí a irmã, pastor, qual é o seu Pix? Eu falei, meu número. Irmão, daqui a pouco o telefone, Eu acho que o Espírito Santo falou assim, olha. Aí eu peguei o telefone assim, irmão, quando eu falei, meu Deus! Aí todo mundo olhou para mim. Meu irmão, botaram 10 mil na minha conta, irmão. Agora você imagina como é que foi o meu dezembro, irmão. Na hora eu fiz o Pix para a conta da igreja do 1.000, botei mais 1.000 do dízimo, porque eu sou fiel ao Senhor, irmão, tá? Eu sou fiel ao Senhor. E não faço isso para barganhar com ele não, porque ele já fez o que tinha que fazer. Porque Davi, quando ele oferta, ele não está ofertando, tipo assim, ó, eu vou pagar por uma bênção. Não, eu já recebi demais, eu quero devolver. Então, quando a gente faz isso, nós temos que dizer, oh, muito obrigado por tudo que o Senhor já me deu. E Davi sabia disso, ele não era bobo, por isso que o reino dele foi gigante. E o do filho dele, maior ainda. Porque a bênção de Deus, ela corre atrás. E aí, sabe por quê que Davi, ele cantava um cântico novo? Porque ele sabia o que o Senhor ia fazer. Davi sabia quem ele era, sabia o que ele era capaz de fazer, o que ele podia fazer, e sabia o que ele iria fazer no futuro. E o texto vai dizer o seguinte: alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Davi, ele cantava um novo cântico porque ele sabia que o Senhor ia vir para resgatar ele para a eternidade. Querido, deixa eu falar, a vida que nós vivemos aqui é passageira. Por melhor que seja a vida que você está vivendo agora, não se compara com o que você vai ver na eternidade. E por pior que seja a vida que você está vivendo agora, não se compara com o que você vai viver na eternidade. Isso é motivo de muita alegria, irmãos. É por isso que quando a gente canta aquele hino aqui, ó, mas a igreja será irmão, tem que pular mesmo, irmão. Tem que pular e falar, vem logo Jesus, me leva, deixa esse carro velho para ir, deixa essa casa para ir, deixa essa miséria toda para ir, leva a igreja para o céu, que é aí, é que é bom. Eu fico imaginando que havia uma expectativa no coração de Davi, irmão, de viver com o Senhor. Mas sabe por que ele tinha essa expectativa? Lembra que eu falei que Davi não era bobo? Davi não era bobo. No Salmo 53, é um dos salmos mais incríveis que tem na Bíblia, sabe por quê? É o salmo quando Davi rasga o coração diante de Deus por conta do pecado que ele cometeu com Batseba. De todos os pecados que Davi cometeu, talvez o que mais marcou a história dele, que a gente sempre comenta, foi quando ele foi lá tomar um solzinho no terraço, tá lá, e a vizinha passou, ele estava ali de bobeira, e aí ele foi lá e teve relação com ela, fez uma armadilha para o marido dela morrer, aquela confusão, deu uma confusão danada. Mas no Salmo 53, ele se arrepende, e no verso, se eu não me engano, 10, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Meu irmão, eu tenho certeza que naquele momento, Davi, ele teve a convicção de que pudesse acontecer o que fosse, um dia ele ia viver com o Senhor na eternidade. Por isso que ele falou até para as plantas, cantem, exultem, porque o Senhor vem, porque ele vem julgar segundo a sua justiça. A justiça do Senhor sobre nós tem um nome, Jesus Cristo. É segundo Ele. Eu quero encerrar essa fala contando uma história. Tem uma história que conta que uma vez, numa cidade do interior, um jovem estava
foi preso, ia ser julgado, e o crime que ele havia cometido era um crime muito ruim, e naquela cidade havia a pena de morte, e aquele jovem, quando ele chega diante do tribunal, ele está ali com aquele aparato de segurança, advogado de defesa, de acusação, todo mundo, a cidade inteira, porque parecia um evento. E para surpresa daquele jovem, a pessoa que ia dar a sentença ao juiz foi alguém que uma vez, na fase de criança dele, salvou a vida dele. Esse menino brincava na rua quando de repente houve um estouro de uma manada de bois. E aquele menino estava no meio da rua, meio que indefeso. O juiz, que antes ainda era um jovem, vendo aquele menino, correu com risco de ser esmagado pelaquela boiada, pegou aquela criança e salvou aquela criança. Quando esse jovem agora estava diante do juiz, que ele olha para o juiz, lembra do juiz, e ele falou assim: pô, me dei bem porque estou diante do homem que salvou minha vida. E aí ele pede a oportunidade para falar e fala assim: seu fulano de tal, o senhor lembra de mim? Aí ele falou: não. O tempo passou o tempo. Eu sou aquele menino que quando teve aquele estouro, lembra daquela manada lá de bois? E eu estava prestes a morrer, e o Senhor colocou em risco a sua própria vida, e me resgatou, me salvou. Ele: eu lembro de você. Pois é, então, o Senhor já me salvou uma vez, quem sabe agora não me salva de novo? Aí aquele juiz falou para aquele moço assim: naquela primeira vez que nós nos encontramos, eu fui o seu salvador, nessa segunda vez eu sou o seu juiz, e diante do crime que você cometeu, eu te condeno à morte. O texto diz que ele vem julgar segundo a sua justiça. E a palavra de Deus fala que Deus não vai ter ninguém por inocente, ninguém. Quando nós falamos aqui em apresentar um cântico novo ao Senhor na perspectiva de Davi, ele encerra falando que ele vem, mas ele tinha convicção disso. E eu tenho certeza que todos os cânticos novos que Davi cantou enquanto vivia, ele continua cantando hoje na eternidade. E eu vou dizer para vocês de todo o meu coração, eu espero um dia, lá na eternidade, continuar cantando um cântico novo ao Senhor, porque não era exclusividade para Davi. A Bíblia fala que é para todo aquele que crê. E se você crê no nome de Jesus, se você fizer como Davi, reconhecer o seu pecado e dizer: Senhor, perdoa o meu pecado, você também vai ser habilitado pelo sangue do Cordeiro a cantar um cântico novo ao Senhor até a eternidade.